Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de artes hoje, hein? Felizmente já completamos os nossos assuntos em tempo hábil antes da avaliação, certo? Então, eu irei passar para vocês nessa aula o que será cobrado na avaliação de vocês, certo? Então, o nosso primeiro assunto da unidade foi quientismo no Brasil. Em quientismo no Brasil, o que é que vocês devem estudar para que possa fazer uma boa avaliação? Vocês devem ter atenção a qual foi a primeira obra, ter atenção a caracterizar o quentismo, por que esse nome quentismo, quando foi iniciado, por quem foi iniciado. Deve ter atenção à questão das primeiras publicações em território brasileiro. Isso se configura uma obra brasileira ou não? Literatura informativa e literatura jesuítica. O que são isso? Qual é a diferença entre a literatura informativa e a literatura jesuítica? Então, esses pontos serão destacados na avaliação de vocês. Então, já tenham atenção a quando estiverem estudando, compreender esses pontos principais para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Depois tivemos o assunto barroco, certo? Em barroco, o que é que o professor vai cobrar em barroco? Qual foi a primeira obra do barroco? Por que o barroco se desenvolveu principalmente na região nordeste do Brasil? Qual é a relação do barroco com a contra-reforma? Consegue responder essas perguntas? Se não consegue, não faz ideia, é porque você precisa estudar muito mais do que vem estudando. Outros pontos que serão destacados. Por que o nome barroco? Pode cair como uma alternativa correta ou uma alternativa incorreta a respeito do barroco. Por que esse nome barroco? Consegue explicar? Quais as características do barroco? E especificamente, por exemplo, explique em que consiste a religiosidade do barroco. Qual é o duelo que existe entre cultismo e conceptismo? Qual é a diferença? Quais são as figuras de linguagem que são exploradas no barroco? Então, esses pontos serão destacados na avaliação de vocês. Então, é possível que caia perguntas como essa, certo? A questão da figura de linguagem, da linguagem rebuscada, do carpe diem, da relação à contra-reforma. Quais são os principais autores do barroco? Sabe algum? Ou precisa dar uma olhadinha no caderno para poder lembrar? Então você precisa estudar mais. Se você é esse aluno, você precisa estudar muito mais para conseguir fazer uma boa avaliação. Depois tivemos Gregório de Matos, que é outro assunto que será cobrado na avaliação de vocês. E que é interessante, que vocês precisam aprender a diferenciar, como eu já disse em aulas anteriores, as obras de Gregório de Matos, né? Temos a fase dele amorosa, dentro da poesia lírica, e também temos a fase dele filosófica, ainda dentro da poesia lírica, e religiosa, ainda na poesia lírica. E depois nós temos a poesia satírica. Então vocês precisam diferenciar a obra de Gregório de Matos quanto a esses aspectos, porque cada etapa dessa, cada obra dessa, tem suas próprias características, certo? Então não adianta você ter estudado Gregório de Matos sem compreender a diferença de uma obra religiosa de Gregório de Matos, a diferença entre a poesia satírica de Gregório de Matos. Por exemplo, você consegue responder por que Gregório de Matos foi apelidado de Boca do Inferno? Consegue responder isso? E sobre a origem de Gregório de Matos? Onde é que ele nasceu? Que tipo de pessoa ele era? Consegue também? Então, se você consegue responder bem a questões como essa, é porque você tem tido um bom aproveitamento durante essa unidade. E por fim, Padre Antônio Vieira. Ainda assim, dentro do barroco, mas o autor do barroco, assim como Gregório de Matos, também Padre Antônio Vieira será cobrado na avaliação de vocês. Isso na avaliação de artes, certo? Então tenham atenção a isso. Quais são as características da obra de Padre Antônio Vieira? Quais são as características? E quanto ao sermão? Como é a estrutura do sermão de Padre Antônio Vieira? Então isso aqui pode cair como uma pergunta direta para você caracterizar a obra ou a vida de Padre Antônio Vieira, ou pode cair como alternativa, assinar a alternativa incorreta ou assinar a alternativa correta quanto ao Padre Antônio Vieira. Então você precisa ter um conhecimento total do assunto para que você possa apontar o que é correto e o que é incorreto. Então, estudem bastante para a prova de artes.
para casa de vocês, páginas 101 e 102. Então são somente 2 páginas como atividade para casa. Então vocês terão tempo para estudar, fazer as atividades, para que possam atingir o objetivo. E a última etapa nossa de avaliação é a prova final da unidade. Então aguardem aí sair o cronograma com as datas, os dias, para que vocês possam se qualificar para fazer uma boa avaliação. Qualquer dúvida sobre conteúdos, quando estiver estudando, se engasgar com alguma parte, pode tirar dúvida comigo através do WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Até o nosso encontro da avaliação.